Fala pessoal, SD de Souza por cá, voltando aqui para dar continuidade à nossa aula. Vamos falar o tempo e lugar do crime, artigo 5º e 6º do Código Penal Militar. Pois bem, aqui é bem similar ao Código Penal Comum, só o artigo 6º que vai ter uma pequena divergência e a gente vai matar isso aqui sem muito problema. Vamos lá para a leitura do artigo 5º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja do resultado. Gente, aqui é o mais simples, é igual lá ao Código Penal. Para a gente saber quando o crime foi cometido, a gente tem que levar em consideração aqui o momento em que ele foi cometido. Por exemplo, se o cara atirou em outro no dia 10 de fevereiro e o cara só veio a morrer, ou seja, o resultado só ocorreu no dia 15 de fevereiro, quando foi o momento do crime? O momento do crime foi aqui, ó. Foi o momento que ele cometeu a ação, foi o momento em que ele cometeu os disparos. Então, o momento do crime independe do momento do resultado. Se o cara deu um tiro aqui no cara e ele só foi morrer um ano depois, o momento do crime, o tempo do crime é lá no momento que ele deu os crimes e deu os tiros e não é no momento que teve o resultado, não é no momento que a pessoa chegou a falecer. Conseguiram entender? E aí a doutrina nomeia o tempo do crime, ela diz que a teoria adotada pelo tempo do crime é a teoria da atividade. Isso aqui costuma despencar em concurso. É fácil de assimilar, mas despenca em concurso. Porque tanto ela traz a redação do artigo 5º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o seja resultado, ela diz a teoria aplicada à teoria da atividade. Ela pode trazer assim, como ela pode trazer isso e dizer que a teoria é outra, que a gente vai estudar. Presta atenção. No tempo do crime, a teoria da atividade. O tempo do crime ele é importante para saber se no momento do crime o autor ele é maior ou menor, capaz ou incapaz, se qual era a lei que vai aplicar, se era a lei A ou lei B. Tudo isso é importante, porque imagina, o cara atira numa pessoa, que nem o exemplo que eu dei no dia 10 de fevereiro, onde a lei previa que matar alguém era pena de 5 a 10, um exemplo. E o cara vem morrer um mês depois e a lei já era outra, a lei dizia que era de 10 a 20. Ou seja, qual é a lei que vai ser aplicada? A lei do dia que o cara morreu ou a lei do dia que ele deu os tiros? É lógico que você vai analisar o tempo do crime. Como foi o tempo do crime? Foi lá atrás? Qual era a lei que estava vigorando lá atrás? Ah, é a lei de 5 a 10. Quer outro exemplo? Por exemplo, o cara está respondendo uma tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio, 6. O homicídio em si, simples, 6 a 10, qualificado 12 a 20. Né? Lá no júri, ele praticou esse homicídio lá em 2007. Um exemplo, 2007. Ele foi ser julgado agora em 2026. Qual a lei que vai ser aplicada a ele para a progressão do regime caso ele seja condenado? Em 2007, quando a lei era 1/6, ou em 2026, quando a progressão do regime é 40% da pena? Ora, será aplicada a lei antiga, porque o tempo do crime, o tempo que ele praticou o crime, quem estava em vigor era a lei antiga que dizia que o tempo para progredir de regime era de 1/6 da pena. Então a teoria aplicada é a teoria da atividade. De acordo com o STF, pela sua súmula 711, se o crime for continuado, ou se for um crime permanente, será aplicada a lei penal mais grave, desde que ela seja antes da permanência. Por exemplo, vou ler aqui a súmula e vou explicar. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência, ou seja, a vigência da lei mais grave, ela é anterior à cessação do delito. Quer um exemplo? O crime de sequestro. O crime de sequestro é um crime permanente. Então tá aqui, ó. Eu vou criar a linha do tempo. Tá aqui, certo? O sequestro começou aqui. O sequestro começou aqui e a lei previa uma pena de prisão de 10 a 20 anos. Um exemplo. Durou. Isso aqui tudo foi durando os dias do sequestro. Aqui, nesse dia aqui, ó, surgiu uma lei que diz que a pena para sequestro é de 20 a 40. E o sequestro continuou. Quando foi aqui, o sequestro encerrou. O que é que essa súmula está dizendo? Essa lei aqui, ó, essa lei aqui vai ser aplicada porque ela é antes do término do fato e o crime praticado é um crime permanente. Então, se o crime for um crime permanente ou um crime continuado e a sua cessação, o seu fim, for depois de uma lei penal mais grave que existiu no caminho, será aplicada a lei penal mais grave. Vocês conseguiram entender? Nós temos duas leis aqui, uma de 10 a 20, uma de 20 a 40. O sequestro é um crime permanente, que se prolonga no tempo. Então, aqui, cada dia que está passando, um crime está ocorrendo. O flagrante pode ser feito a qualquer momento. Aqui, ó. Só que no meio do tempo, até o fim do sequestro, surgiu uma nova lei, que é essa lei aqui, ó, a lei mais grave. E como a vigência dela é anterior à cessação, como assim anterior? Aqui é a vigência e a cessação é aqui. Logo, se aplica a lei mais grave. É isso que a súmula 711
do STF está dizendo. Agora nós vamos dar uma avançada, vai ficar um pouquinho mais complicado, mas não é também essas coisas do outro mundo. E nós vamos... Deixa eu só deixar aqui que é a teoria da atividade para vocês não. Teoria da atividade. Anotem isso aqui, porque isso aqui cai em questão, cai em concurso. Agora vamos para o artigo 6º. O artigo 6º nós temos que analisar ele em dois momentos. Vamos lá. Considera-se praticado o fato no lugar. Aqui nós já estamos falando do lugar. Veja que aqui nós estamos falando do tempo. Aqui, ó, momento. Tempo. E aqui nós estamos falando do lugar. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a ação criminosa. Aqui é a primeira hipótese. No todo ou em parte. E ainda que sob forma de participação. Bem como onde se produziu o resultado. Aqui é o nosso número 2. Bem como onde deveria produzir-se o resultado. É o número 3. E aqui a gente encerra a primeira parte. Por quê, Souza? Tu está dividindo o artigo 6º em duas partes. Vamos lá. Porque o artigo 6º, lá no Código Penal, ele é regulado por uma teoria, que é a teoria da ubiquidade. Por que teoria da ubiquidade? Porque o lugar do crime vai ser onde se desenvolveu a ação criminosa, pode ser também onde o resultado se produziu e pode ser também onde ele deveria ter sido produzido. E qual é a importância da gente saber o lugar do crime? A importância é mais processual, é para saber qual a comarca será responsável por processar e julgar, qual a delegacia que é responsável por apurar aquele crime. É basicamente por isso. E no caso da extraterritorialidade, é para saber qual lei penal de qual país será aplicada. Porque imagine, eu vou trazer um exemplo do direito comum que se aplica aqui nesse caso. Imagine que alguém, lá no Paraguai, ele envia uma carta-bomba para o Brasil, para explodir. Na hora que o presidente abrir, ela explodir. Pronto. Qual é o lugar do crime? O lugar do crime são os dois lugares, tanto o Brasil como o Paraguai. É onde se desenvolveu a atividade criminosa, onde ele colocou a carta-bomba e onde ela produziu o resultado, no Brasil. Quer outro exemplo? Um grupo terrorista, ele pega um avião saindo do Brasil, com destino à Inglaterra, e eles colocam uma bomba. O objetivo deles é que a bomba exploda quando o avião estiver lá em Londres. Mas presta atenção, no destino, entre Brasil e Londres, o avião fez uma escala no Canadá. E no espaço aéreo do Canadá, ele explodiu. Qual é o lugar do crime? Nós temos 3 lugares do crime. No Brasil, onde a bomba foi plantada, no Canadá, onde se produziu o resultado, e lá em Londres, onde ela deveria ter explodido, ou seja, deveria ter produzido o resultado. Essa é a importância de nós sabermos qual é o lugar do crime. E é por isso que nós chamamos de teoria da ubiquidade. Na primeira parte, essa primeira parte aqui até aqui, ó, aplica-se a teoria da ubiquidade. Por quê? Porque é um crime comissivo, é um crime que exige uma ação. E a segunda parte, você não falou sobre ela, vou falar agora. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. E aqui a teoria já é outra. Aqui é a teoria da atividade também. Mas tem 2 teorias da atividade, lá no tempo e no lugar tem. No Código Penal Militar tem. No Código Penal Comum não tem. Porque o crime omissivo é um deixar de fazer. É um deixar de fazer. A pessoa deveria fazer uma ação e ela não fez e produziu o seu resultado. Então, considera-se praticado o lugar onde deveria realizar essa ação omitida. Por exemplo, o cara é um bombeiro militar. Um bombeiro militar, ele viu uma pessoa, um exemplo esdrúxulo, passando mal, sofrendo um princípio de infarto. Ele deveria e podia agir para fazer os primeiros socorros. Ele não fez. O cara foi socorrido para o hospital do estado vizinho, digamos que era na divisa, o cara morreu lá. Mas onde é o lugar do crime? Lá onde ele não agiu. O lugar do crime é onde ele deveria agir, onde ele deveria fazer a ação que ele não fez. É basicamente isso. Aí, trazendo para cá para o esqueminha, nós temos o seguinte, que quanto ao lugar do crime, se o crime for comissivo, que é esta primeira parte, a teoria aplicada, a teoria da ubiquidade. Por quê? Porque o lugar do crime vai ser onde se desenvolveu a ação criminosa, onde o resultado se produziu, onde ele deveria produzir o resultado. Nos crimes omissivos, a teoria aplicada será a teoria da atividade, no lugar em que deveria realizar essa ação omitida. É por isso que o artigo 6º é a teoria mista. É a teoria da ubiquidade e teoria da atividade. Aplica-se 2 teorias, enquanto no artigo 5º só aplica-se uma teoria. Levei quase 10 minutos para explicar esses 2 artigos, porque cai bacana nas questões de concurso. Vamos agora para o artigo 6º, né, que vai tratar da territorialidade e da extraterritorialidade. No direito penal, isso aqui é um pouquinho mais complicado de ensinar e de aprender.
Aqui é mais fácil, porque aqui nós só temos uma regra. No direito penal, nós temos duas regras. Aqui nós temos uma. Vamos ler a letra da lei e eu vou explicar. Artigo 7º. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte, no território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, lá fora dele, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Vamos lá agora explicar? Beleza. No direito penal, a regra é a territorialidade. Como assim, de Souza? No direito penal é o seguinte, lá no direito penal, a regra é que a lei penal brasileira será aplicada a todo crime cometido no território nacional. Ponto. Essa é a regra. E qual é a exceção? É a extraterritorialidade. Lá no Código Penal, a lei penal brasileira ela será aplicada aos crimes cometidos fora do Brasil, mas desde que eles atendam algumas condições. Desde se for contra a vida do patrimônio do presidente da República, desde que seja contra o patrimônio da União, dos Estados, do município, dos entes federados. Tem os requisitos. No direito penal militar isso não existe. Porque no direito penal militar, a lei penal militar ela será aplicada ao crime militar cometido tanto aqui no território nacional, quanto ao crime militar cometido fora do território nacional, e mesmo que lá fora, o cara que cometeu, ele esteja sendo processado ou já tenha sido julgado. Mesmo se assim, ele lá fora já foi julgado, foi processado, mesmo assim, a lei penal brasileira será aplicada a ele. Porque a regra nossa, no direito penal militar, é a territorialidade temperada. Como assim, de Souza? Temperada ou mitigada? É o seguinte, será aplicada ao crime cometido aqui no território nacional a lei penal militar brasileira. Mas se houver uma convenção ou um tratado ou uma regra de direito internacional que verse sobre aquele assunto, aí ela será aplicada de forma prioritária, porque existe uma convenção, um tratado e regra de direito internacional. Essa parte aqui, ó, quando eu falo sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Isso no princípio da territorialidade temperada. A extraterritorialidade no CPM, ou no direito penal militar, ela é irrestrita, ela é incondicionada. Por quê? Porque vai ser aplicada a lei penal militar brasileira ao crime cometido fora do território nacional, mesmo que o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Não tem esse negócio, não, só vai aplicar a lei penal se for contra a vida do presidente da República, se for contra a liberdade do presidente da República, se for contra o patrimônio da União que está lá no estrangeiro, não. Praticou um crime militar fora do território nacional, será aplicado a lei penal militar brasileira, mesmo que o camarada já tenha sido julgado lá, mesmo que o camarada já tenha sido processado lá no estrangeiro. Aqui eu trouxe o resumo. Ou seja, aplica-se a lei penal militar brasileira quando o crime militar for cometido dentro ou fora do território nacional. E agora vamos aqui trazer, a título de conhecimento, isso aqui dificilmente vai cair em prova, é só um aprofundamento que a gente vai fazer aqui. Se quem cometeu o crime lá fora for um militar federal, um militar membro das Forças Armadas, quem vai ser o responsável por julgar ele? A auditoria da capital da União. Lembra daquele exemplo no tempo de Bolsonaro, que aquele sargento da FAB ele foi pego com vários quilos de cocaína lá dentro do avião da FAB, lá na Espanha? Pois bem, aquele sargento ele foi condenado lá, se eu não me engano, a 6 anos. E no Brasil? Ele foi condenado também, se eu não me engano, ele pegou 19 ou 24 anos de cadeia aqui no Brasil, pelo mesmo fato. Quem foi que processou e julgou ele? Foi a auditoria da capital da União. Lá, ele pegou 6 anos, se eu não me engano. Depois vocês podem pesquisar no Google. Aquele pegou foi 19 ou foi 24 anos. Não estou lembrando muito bem, não. Mas vou usar esse exemplo já no artigo 8º. E se for um policial militar ou um bombeiro militar que cometeu o crime fora do Brasil, quem é que vai processar e julgar ele aqui no Brasil? Quem vai processar e julgar ele é a Justiça Militar do Estado que ele pertencer. Ou seja, se ele é um policial militar do Ceará que saiu daqui e cometeu um crime lá, pouco importa para a lei penal militar brasileira se ele foi ser julgado ou processado lá. Aqui a nossa lei vai ser aplicada a ele também. E se ele é um policial militar do Ceará, quem vai aplicar a lei a ele, quem vai conduzir o processo é a Justiça Militar aqui do Ceará. Se ele for um policial de Pernambuco, da Polícia Militar de Pernambuco, vai ser a Justiça Militar de Pernambuco. Cada estado tem sua Justiça Militar. Conseguiram entender essa parte aqui? Vamos avançar. Agora nós precisamos entender e conhecer os conceitos de território e os conceitos de território por extensão. Beleza, traz para cá. O que é o território? É o âmbito espacial sujeito ao poder soberano do Estado, evidenciado no território efetivo, que corresponde à superfície terrestre. Beleza. O que é a superfície terrestre? É o solo e o subsolo. Águas territoriais. O que são as águas territoriais? São as águas marítimas até 12 milhas a partir da costa. Como assim? Você está na praia, né? Aí cada vez que você anda, vai afundando, pronto. Você vai andar ali, quando chegar, que fica bem fundo mesmo, ali ao fim,
da costa. Pronto, a partir dali, 12 milhas para frente, é o mar territorial brasileiro. E o espaço aéreo correspondente, que são as 12 milhas para cima. Espaço aéreo correspondente são as 12 milhas para cima. Então, o nosso território nacional, ele é o solo, o subsolo. Eles são as 12 milhas marítimas a partir da costa e 12 milhas para cima. É o nosso espaço aéreo. Esse é o nosso território nacional. Solo, água e no ar. O mar territorial está aqui só a explicação. O mar territorial estende-se por 12 milhas da costa, não se confundindo com a zona econômica exclusiva, que é de 200 milhas. Beleza, irrelevante agora nesse momento. E qual é o território nacional por extensão? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 7º. Para os efeitos da Lei Penal Militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar, militarmente utilizado ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, mesmo que sejam de propriedade privada. E aqui eu trouxe o esqueminha. Aqui é o nosso território nacional por extensão. Como assim por extensão? Olha, ele não está aqui no Brasil, ele não está no nosso solo, no subsolo, ele não está dentro das nossas águas marítimas, das nossas águas territoriais, e nem está no nosso espaço aéreo correspondente, ele está longe disso. Mas por que é que ele vai ser por extensão? Vai ser considerado um pedacinho do nosso território, fora do nosso território. Serão aeronaves e navios brasileiros em qualquer lugar que eles se encontrem. Desde que, e esses requisitos aqui têm que ser cumpridos, desde que ele esteja sob comando militar, aeronave ou navio, ou ele esteja militarmente utilizado, ou eles estejam ocupados por ordem legal da autoridade competente. Se nesses requisitos aqui acontecer um crime militar lá dentro, nessas hipóteses, nessas circunstâncias, será aplicada a Lei Penal Militar brasileira. Ah, Michel, mas o navio está lá em águas internacionais, é brasileiro, aconteceu um homicídio. O navio não está sob comando militar, não está militarmente utilizado, nem está ocupado. E aí? Aí será aplicada a lei. Se ele tiver uma água estrangeira vamos supor que ele está nas águas territoriais do Paraguai. Eu não sei nem se o Paraguai tem praia. Nas águas territoriais de outro país, será aplicada a lei daquele país. Se ele estiver naquele mar de ninguém, no mar de ninguém, no território de ninguém, aí será pelo princípio da bandeira. Se a bandeira é brasileira, aplica-se a lei penal brasileira, mas aqui é outro assunto lá para direito penal. Quero que você entenda o que é território nacional. E eu vou ficar feliz se você também entender o que é o território nacional por extensão. Qualquer dúvida, comenta aqui que a gente resolve. E nós temos também o artigo 7º, ele tem o seu parágrafo 2º, que é a ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. Lembra que no parágrafo 1º nós falamos sobre aeronaves e navios brasileiros, mesmo que privados, onde quer que eles se encontrem. No parágrafo 2º é o seguinte: é também aplicável à Lei Penal Militar o crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros. Desde que, e isso aqui é uma condição. Conjunção é uma condicionante, né? Desde que essa aeronave ou esses navios estejam em um lugar sujeito à administração militar, e desde que, além de ele estar em um lugar sujeito à administração militar, o crime atente contra as instituições militares. Preste atenção, pelo parágrafo 2º, eles têm requisitos para que a Lei Penal Militar brasileira seja aplicada a um navio ou aeronave estrangeira. Quais são esses requisitos? Se o navio ou a aeronave estrangeira, se lá dentro ocorreu um crime, e essa aeronave ou esse navio foi estrangeiro, primeiro requisito, deve ser estrangeiro. Segundo requisito, ele deve estar localizado num quartel, ou seja, ele deve estar em um lugar sujeito à administração militar. E o terceiro requisito, o crime deve ser atentatório às instituições militares. Lembre-se, não é todo crime. Por exemplo, o homicídio não é um crime atentatório às instituições militares. O homicídio lá, que está lá no artigo 205 do CPM. Se ele for cometido, por exemplo, se está em um navio ou uma aeronave estrangeira atracado numa área ou num lugar sujeito à administração militar brasileira e comete um crime de homicídio, um militar lá mata o outro, quem vai ser responsável por julgar eles é a justiça militar do país deles. Lembre-se disso. Agora, se eles cometeram um crime que atentar contra nossas instituições militares, a nossa lei penal pega eles. Conseguiram entender? É bem tranquilo esse parágrafo 2º. E agora nós vamos para o artigo 8. E você vai lembrar agora do caso do exemplo que eu dei do sargento. Mas antes vamos entender aqui o que diz o artigo 8º. Porque ele cai em prova e eu conto já um caso que aconteceu comigo. Então vamos lá. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Quando diversas o quê? Quando diversas, a pena. Ou nela é computada quando idênticas. Quando idêntico o quê? A pena. Por exemplo, aqui é o princípio da detração penal. Quando ele fala em penas diversas e penas idênticas, eu tenho para mim que ele está falando sobre as espécies de pena, ou seja, pena privativa de liberdade e pena restritiva de direitos. Beleza, vamos lá para o exemplo lá do sargento da FAB.
O sargento Nafab, lá na Espanha, ele pegou, se não me engano, 6 anos de reclusão. Se eu não me engano, ele está preso lá ainda. Eu acho, não tenho certeza. E no Brasil, acho que ele pegou, foi 24 anos. Eu vou pesquisar isso aqui depois, para ter certeza. Ele pegou 24 anos pela Justiça Militar Brasileira. Ele está preso lá ainda. Veja que ele pegou aqui reclusão lá e reclusão aqui. É uma pena privativa de liberdade lá, é uma pena privativa de liberdade aqui. O que é que elas são? Idênticas. Elas são idênticas não no sentido da quantidade de pena, mas na espécie. Pena privativa de liberdade, pena privativa de liberdade. São idênticas. Quando é idênticas, o que acontece? Quando é idênticas, a pena cumprida no estrangeiro deve ser computada na pena imposta no Brasil. Então ele vai cumprir os 6 anos lá, vai descontar daqui, ele vai ser expulso, vai vir para cá e terá que cumprir mais quantos anos? Se minhas contas não estiver errada, mais 18 anos no Brasil. Não é isso? Ele terá que cumprir mais 18, porque foi computada. Agora, por exemplo, se lá no estrangeiro ele tivesse pego uma pena restritiva de direito, aí as penas não são mais idênticas, elas são diversas, porque ele pegou uma PRD lá e pegou uma PPL aqui. Aí a pena de lá será atenuada, eles levarão em consideração, e na terceira fase da dosimetria, aqui ela vai ter uma causa de atenuação, né? Um atenuante, uma causa de diminuição de pena. Na terceira fase da dosimetria. Então, que era 24 anos, vão fazer os cálculos e vão diminuir um pouco. É basicamente nesse sentido. E por que eu disse que aconteceu comigo? Pois bem, eu fui fazer o CFO lá de Sergipe, Banca Selecom. A disciplina de Direito Penal Militar, se eu não me engano, caíram 7 ou foi 8 questões. Eu só errei uma. Direito Penal Militar, justamente essa. Quando ele trouxe um exemplo de um militar que foi condenado há tantos anos lá no estrangeiro, não diz nem quem foi o país, se eu não me engano, diz estrangeiro, e foi condenado no Brasil pelo mesmo crime. Aí tinha lá as opções, o que era que aconteceria com a pena aqui no Brasil. Aí tinha, entre as opções, eram 4 ou 5, tinha atenuar e computar. Eu fui crente que a palavra certa era computar a pena. Aí ele deu como gabarito atenuar. Eu comprei um livro de um autor, estou esquecido agora qual foi o livro. Eu comprei o livro Direito Penal Militar, um manual, fiz o recurso bonito, coloquei lá e mandei, eles negaram o meu recurso. Ou seja, a Selecom entendeu dessa forma. Um colega meu que também estudou para concurso, um policial, ele também discordou de mim. Mas eu tenho até hoje que eu estava certo e a questão está certa porque era computada. Porque eu entendo com penas idênticas, não o quantum da pena, mas a espécie de pena. Vocês conseguiram entender? Então essa aqui é o artigo 8º que trata da detração penal. A detração penal. Vamos falar agora do artigo 11, dos militares estrangeiros. Então, já estamos quase encerrando. Acho que vai ter mais esse vídeo e outro e a gente encerra. Vamos lá, artigo 11. Como era antigamente? Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à Lei Penal Militar Brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenção internacional. Como é agora, com a mini-reforma de 2023? Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio em instituições militares, ou seja, ele tirou o termo Forças Armadas e colocou instituições. Mas por que, de Souza? Porque aqui pegava a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E quando ele coloca instituições militares, vai pegar as Forças Armadas, aquelas mesmas 3 que eu coloquei aqui em cima, Exército, Marinha e Aeronáutica, e vai pegar também as PMs e os corpos de bombeiros militares. Então, quando o militar estrangeiro ele tiver em comissão ou estágio, ou nas Forças Armadas, ou em alguma polícia estadual militar brasileira, eles vão ficar sujeitos à nossa lei penal militar. Ressalvado, lógico, o disposto em tratados ou convenções. Ou seja, se existir um tratado ou convenção que trate de maneira diversa, será aplicado o tratado ou convenção. E isso aqui é difícil acontecer? Não é difícil acontecer. Recentemente na Paraíba, eu vi um policial paraguai fazer o curso de adaptação em Caatinga. Direto, no nosso exército brasileiro, vem militares da França, militares do Reino Unido, militares da Alemanha, fazer curso de guerra na selva, lá na Amazônia. Durante o período que esses militares estiverem fazendo curso lá com o exército brasileiro, de guerra de selva, lá na Amazônia, se eles cometerem um crime militar, a lei que será aplicada a eles é a nossa lei penal militar. Se vier um militar estrangeiro fazer um curso aqui na Polícia Militar, o curso de Operações Especiais da PMCE, se ele for aluno, vir fazer o curso aqui, ele vai estar em estágio, considerado um estágio, um curso. Se ele cometer um crime militar, será a nossa lei penal militar que será aplicada a ele. Se ele tiver em comissão, que é uma comissão, assim, junto a uma comissão de militares estrangeiros, vem para cá para aprender sobre teoria, fazer um curso, teoria, conhecer, para tentar aplicar lá no país deles. É comissão. Se eles cometerem um crime militar nesse período, será aplicada a nossa lei penal militar brasileira. Então aqui tem uns requisitos, né? E esses requisitos são cumulativos. O camarada deve ser um militar estrangeiro e ele deve
está nas instituições militares em comissão ou estágio. E como eu falei, este artigo foi alterado para não ficar restrito às Forças Armadas, mas instituições militares englobando assim as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Artigo 12º. Equiparação a militar da ativa. O militar da reserva ou reformado, quando empregado, a palavra é essa aqui, quando empregado na administração militar, equipara-se ao militar da ativa para efeito da aplicação da lei penal militar. Reserva ou reformado são os militares inativos. Vocês vão ver que nós temos os ativos de carreiras e os inativos, que é quem está na reserva, aquele que ainda pode voltar para a ativa, e o reformado que não pode voltar mais de forma alguma, mas eles recebem ainda os seus salários. Geralmente, esses militares inativos eles vêm para prestar uma tarefa por tempo certo. E quando eles estão prestando a tarefa por tempo certo, vocês vão voltar para prestar esta tarefa na condição de empregado. Eles vão se equiparar a militares da ativa. E eles podem ser sujeito ativo e sujeito passivo de crimes. Entendeu? Preste atenção. Essa questão que vai cair em questão de concurso. O militar da reserva ou reformado, quando ele estiver empregado na administração militar, ele vai equiparar o militar da ativa para efeito da aplicação da lei penal militar. Tanto ele pode cometer o crime, quanto ele pode sofrer o crime militar. Preste atenção. Artigo 13. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para efeito da aplicação da lei penal militar quando pratica ou contra ele é praticado o crime militar. Lembrando, posto é o grau hierárquico do oficial, graduação é o grau hierárquico da praça. Isso aqui vocês vão estudar quando for estudar o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, ou do Piauí, ou da Bahia, do concurso que vocês forem fazer, que cair direito penal militar, essas aulas vão servir para você. Então imagine que um soldado da ativa desrespeite ou pratique violência contra um sargento inativo. Esse soldado terá praticado crime militar de desrespeito ou violência contra o superior, por a condição de sargento será considerada. Aqui nós vamos falar do defeito ou ato de incorporação. Eu vou deixar para outra aula, já estamos aproximando de 30 minutos e eu não quero me alongar. Então na próxima aula a gente continua aqui diretamente do artigo 14. Mas pessoal,